Essa nova história começa com o fato de que uma menina com a cabeça enfaixada se encontra em um lugar que não entende enquanto olha o relógio e, além disso, está sentada em uma cadeira de rodas que é projetada para deficientes. Porém, a verdade é que a menina não entende onde está, mesmo se esforçando ao máximo para descobrir, mas encontra um espelho, pega-o e olha seu reflexo, perguntando-se quem é. A protagonista se surpreende ao ver seu reflexo no espelho. A garota é muito bonita, mas nota que esse rosto lhe parece muito estranho. Então, a protagonista começa a fazer diferentes expressões faciais, olhando-se no seu espelho. Ela continua olhando-se no espelho e percebe que aparentemente não tem nada no rosto, mas então começa a se perguntar o que aconteceu e por que sua cabeça está enfaixada. Após esta pergunta, o médico que estava atrás dela começa a responder. A garota descobre que tem amnésia temporal e que se chama Jamie. A protagonista fica um pouco surpresa com seu nome. Após essas palavras, ela se dirige ao médico, que lhe diz que sua memória voltará lentamente, mas que o fator mais importante para o retorno da memória é a tranquilidade. A garota não deve se preocupar absolutamente. O médico também lhe diz que ela caiu pelas escadas e bateu a cabeça fortemente. Segundo o médico, felizmente, a menina recupera rapidamente a consciência e, graças a isso, em breve será levada por um tutor. Segundo ele, finalmente, a menina poderá sair do hospital para um ambiente mais favorável à sua recuperação. A própria protagonista se surpreende por ter um tutor. Jamie observa o indivíduo que foi nomeado como seu tutor e percebe que ele parece bastante bonito e está vestido elegantemente com um traje de negócios. Ela o examina e pergunta quem ele é. O jovem começa a zombar ironicamente da garota, dizendo que ela não sabe seu nome, obviamente tirando sarro dela. Depois, ele diz que é a pessoa mais próxima dela, e então descobrimos que ele é o marido da protagonista. Após essas palavras do rapaz bonito, a protagonista expressa sua surpresa por esse jovem ser seu marido. Ela parece bastante feliz e sentada confortavelmente em sua cadeira, olhando para o rapaz. O jovem fica muito surpreso que ela se surpreenda tanto com sua presença e suas palavras de que é seu marido. Ao mesmo tempo que a protagonista se vira para ver qual é esse barulho atrás dela, descobre-se que este médico surpreso lhe diz que foi uma honra para ele conhecer pessoas tão famosas. Ele pergunta à protagonista se ela pode dar seu autógrafo, dizendo que a assinatura no M é especial para todos porque é uma assinatura muito rara. O médico vai cuidar de consegui-la, mas neste momento a heroína principal só pensou que esse jovem bonito é seu marido. Imediatamente após a garota, que ama a atenção, levar a assinar um autógrafo para o médico. Enquanto a garota felizmente dá o autógrafo ao médico, ela se surpreende ao dizer o que a garota escreveu imediatamente depois. Uma grande multidão de pessoas irrompe no hospital com o objetivo de encontrar o protagonista. Todos se dirigem com sucesso para a sala onde se encontra Amy, o marido da protagonista. Ao perceber que uma grande multidão de pessoas se dirige para lá, ele imediatamente agarra as alças do carrinho de rodas onde sua esposa está aí, comunicando-lhe que os jornalistas já os encontraram. Começa a sair da sala com a menina, dizendo à protagonista que eles têm que se apressar. Uma multidão de repórteres, interessados no estado da menina, já se apressou a entrar no quarto onde ela estava antes. Um dos repórteres diz aos demais que a menina está realmente ali, e o médico surpreso limita-se a observar tudo o que acontece. O jovem e a protagonista apressam-se em se afastar da atenção dos repórteres, mas estes os alcançam e pedem que ela comente o ocorrido. Os repórteres também lhe perguntam se ela pensa em fugir para o exterior e quando a protagonista vai testemunhar sobre o sucedido. Chamam a garota e o jovem e pedem que parem para poder responder a todas as suas perguntas. Mas, naquele momento, a protagonista está preocupada com algo totalmente diferente. Levantando a cabeça, ela olha para o rapaz que a chama de marido e percebe que, de qualquer ângulo, ele é bastante bonito. Na verdade, em sua opinião, ele é maravilhoso. Ela está encantada por aquele homem ser seu marido. Com todos esses pensamentos, a protagonista até cora um pouco. Sem parar de olhar para seu marido, ela se pergunta como conseguiu alguém como ele. Naquele momento, o rapaz só pensa em escapar dos repórteres. Ele percebe a abertura de uma porta ao longe. Paralelamente, a protagonista pensa no fato de que aparentemente era feliz antes de tudo acontecer. Ela quer lembrar de tudo o que lhe aconteceu antes para entender o que está acontecendo naquele momento. O marido da protagonista conseguiu entrar no elevador que já estava começando a fechar
Ferrari, introduzindo-se entre suas portas, conseguiu impedir que se fechassem, para que ele e sua mulher pudessem entrar nele. A protagonista está pensando em como se conheceram, mas então seu marido a interrompe desses pensamentos e pergunta se ela pode ir sozinha. Depois que a protagonista diz que provavelmente pode ir sozinha, ela se levanta de seu assento e estende a mão para seu marido, dirigindo-se ao elevador. Nesse momento, os repórteres já estão alcançando-os e pedem que parem os elevadores para poder entrevistá-la. Depois disso, o marido estende a mão para sua mulher, aparentemente para ajudá-la a subir no elevador. Graças a este ato, a protagonista volta a pensar em sua relação e se pergunta quando foi a primeira vez que ele segurou sua mão. Mas, enquanto a protagonista tentava pegar a mão de seu marido, ele imediatamente a soltou. A garota está um pouco confusa sobre o que está acontecendo, mas o rapaz imediatamente começa a ajustar seu traje caro. Nesse momento, os repórteres, que já estão muito próximos do elevador, perguntam à garota se sua hospitalização faz parte do espetáculo. Aparentemente, a garota é uma personalidade muito famosa. Naturalmente, a protagonista não responde aos jornalistas porque não se lembra de nada do seu passado, mas pensa no seu primeiro beijo com seu marido. Então ela olhou para seu antebraço nu e olhou para essa parte do corpo com surpresa. A garota até corou como se visse algo incomum. O cara imediatamente aperta o botão do elevador de modo que finalmente abandona o andar onde se encontram e entram os jornalistas. A protagonista nesse momento percebe que não lembra de nada. Obviamente está muito irritada com isso porque está muito interessada na sua vida passada. Imediatamente diz ao seu marido que sente muito, mas ele segura a cabeça e pede que ela volte para casa mais cedo, dizendo que ela não precisa se apressar para explicar o que aconteceu. Justo nesse momento, o elevador em que estavam começou a descer até o térreo. A protagonista nesse momento pensou em sua casa. A garota lembra que tem 3 filhos, dos quais 2 são meninos e uma menina, e se pergunta se seus filhos estarão esperando por eles em casa. Segundo a garota, é uma coincidência muito legal. Naquele momento, a protagonista e seu marido vão para casa em um carro muito bonito, olhando ao redor e vendo prédios provavelmente lindos. A garota percebe que tudo parece muito emocionante. De repente, começa a olhar para seu marido ainda mais surpresa. A garota cora mais uma vez e pensa que viver com um homem como seu marido é uma grande vitória na vida. Depois disso, continua olhando para seu marido e pensa que, pelo que ela notou, realmente viveu uma boa vida. Também se pergunta se sua vida já foi tão bela quanto é agora. Mais uma vez, a protagonista olhou para as mãos de seu marido e percebeu que ele tinha mãos muito bonitas e que seus tendões salientes pareciam muito macios e fortes. Era como se a garota quisesse tocar sua mão. Após esses pensamentos, sem pensar nas consequências de tocar sua mão, a garota imediatamente toca a mão de seu marido, fazendo com que o carro em que viajavam derrapasse bruscamente. Graças a que o cara é um motorista habilidoso, ele conseguiu manobrar e o carro ficou na estrada sem bater em nada próximo à calçada. Imediatamente ele pergunta à sua mulher o que ela está fazendo porque a distrai um pouco e poderia ter tido graves consequências. Mas a protagonista não responde e apenas olha para o marido com surpresa e uma espécie de alegria infantil. Obviamente, ele não está tão entusiasmado quanto ela, porque a um momento quase tiveram um acidente. Depois disso, o cara pega um guardanapo da bolsa que estava em seu carro para limpar o local que a heroína tocou. Imediatamente diz a ela que anteriormente haviam feito um acordo de que não haveria contato físico entre eles. A protagonista se surpreende com isso e se pergunta desde quando tinham tal acordo, mas seu esposo imediatamente diz que tal acordo entre eles era desde o início. A protagonista percebe. Nesse mesmo segundo, ela percebe que se nunca se tocaram, então sua imaginação que imaginava filhos a enganou. E ela não tem filhos. Essas palavras surpreendem muito a garota, que pergunta ao garoto como isso pode ser, já que anteriormente ele disse que estavam casados. Além disso, segundo ela, não se lembra de nada, mas está certa de que deve ter havido contato físico entre eles, pois ele é seu marido. Após isso, um homem um pouco abatido se pergunta se ela realmente perdeu a memória. Ele realmente não acredita nessa versão e pede à sua esposa que pare com esse circo. Segundo ele, está certo de que a garota está fingindo, mas ao ver sua expressão de máxima surpresa, perguntando se realmente não reconhece ninguém, finalmente percebe que talvez a garota realmente tenha amnésia. Depois disso, decide contar-lhe algo sobre sua vida passada que ela não lembra. Segundo ele, alguns artigos começaram a aparecer e agora a
garota se tornou motivo de chacota em todo o país. Finalmente, o protagonista adivinha por quê. No prédio do hospital onde ela era jornalista, na Raimi, ela finalmente percebe que é uma celebridade, mas também percebe que é uma celebridade de forma negativa. Então, ela pergunta ao seu marido quem é ela e por que lhe dão tanta atenção. O homem não responde, mas ao mesmo tempo diz que, mesmo que ela tenha esquecido de tudo, tem esperança de que ela se lembre de algo muito importante para ele. Neste momento, o homem parece bastante sincero e um pouco triste pelo que está acontecendo. Acontece que o que, segundo o homem, é muito importante neste momento é o divórcio deles. Olhando significativamente para sua mulher, ele pede que ela cumpra sua promessa a respeito. Mas como a protagonista não se lembra de nada, olha para seu já ex-marido com espanto. Ela pensa no fato de que acabou de conhecer esse homem pela primeira vez e imediatamente se divorciou. E diz que de jeito nenhum faria isso. E tudo porque diz não se lembrar de sua promessa de se divorciar dele. Enquanto um pouco corada e um pouco amargurada, a garota diz que não pode haver divórcio entre eles porque o cara é seu tipo. O homem olha para sua ex-mulher ainda mais surpreso e pergunta sobre o que ela está falando, mas a protagonista, corada, diz que hoje é a primeira vez que o vê, obviamente falando sério sobre manter o relacionamento entre eles, embora nem mesmo saibam nada sobre ele ou sobre si mesma. Então, olhando diretamente para o rapaz, ela tenta dizer algo sobre ele. O homem, percebendo que agora a garota vai lhe fazer um elogio, imediatamente fica corado e pede que ela não diga nada, mas a protagonista, olhando diretamente para ele, diz que ele é muito bonito. Após um tempo, uma garota com uma mochila e um boné na cabeça caminha pela cidade. Descobrimos que é na Raimi, mas também descobrimos que ela tem uma irmã gêmea chamada Aizu, e foi sua irmã gêmea que tentou tirar sua vida. Acontece que esta garota não queria que acabasse assim, segundo ela, foi um acidente. Aparentemente, a protagonista provavelmente não é uma celebridade em si, mas apenas a irmã gêmea da mesma. A garota que a empurrou escada abaixo estava na esquina e ouviu tudo. No início, fingiu estar muito preocupada, mas depois vemos que tinha um sorriso assustador no rosto. A ação da história retrocede muitos anos, até a época em que as irmãs eram ainda muito jovens. Segundo a protagonista, o mundo é uma coisa estranha onde tudo acontece muito de repente. E então, em vez de seguir sua mãe há 20 anos, a menina ficou para viver com seu pai. Então, Ana Raisu foi informada de que viveria como sua problemática irmã Naimi. Após todos esses pensamentos, a garota que usava um gorro na cabeça chegou à casa onde vive sua família. Ela olha para a casa com desconfiança e diz que finalmente voltou ao lugar onde tudo começou. Segundo as lembranças de sua irmã gêmea famosa, sua irmã, que levava uma vida comum, sempre admirava a vida de sua irmã e dizia que sua vida estava cheia de cores. Mas acabou que a garota não precisava mais de sua fama e só queria viver uma vida comum, como a de sua irmã. Acontece que, todo esse tempo, a irmã mais famosa estava com ciúmes da que não era conhecida por ninguém. De repente, a menina abre uma lata de comida para gatos, e chamando o gato para ela, pensa no fato de que sua irmã lhe disse que tinha um gato e também pensa no fato de que sua irmã tinha uma vida bastante simples, porque só tinha que cuidar de um gato. Depois, ouve um ruído vindo do porão e pensa que o gato está lá, mas decide que a partir de agora se chamará Nizu e também diz que não será mais a garota famosa que ficou com sua mãe. A garota percebe que se chama Nizu e vive com seu pai na casa, que é a história a que tem que se ater para que ninguém saiba seu verdadeiro nome. Após esses pensamentos, a menina abre a porta do porão, se dirige ao gato e diz que já é hora de ele comer, e quase se chama a si mesma pelo seu antigo nome. Mas, ao perceber seu erro, se corrige. A menina coloca uma caixa de comida para o gato no chão e diz ao gato que a colocará ali, incentivando-o a vir comer o que ela trouxe. De repente, quando a garota levantou a cabeça, viu que no porão não havia gato nenhum, mas sim um rapaz amarrado com uma grossa corrente, deitado no chão, descalço e completamente imobilizado por essa corrente. Depois, a garota volta a pensar que sua irmã caiu pelas escadas por acidente e que não foi sua intenção, mas se alegra que ela tenha caído pelas escadas e perdido a memória. Segundo a garota, era um sinal do céu para mudar drasticamente suas vidas. Uma das irmãs para renunciar à fama e popularidade e a outra para uma vida calma e normal. Depois, a ação volta novamente ao porão, onde um jovem está acorrentado. A garota pensa no fato de não esperar encontrar um rapaz acorrentado no porão da casa de sua irmã. Naquele momento, o rapaz que estava acorrentado tenta gritar algo para a garota e faz alguns ruídos estranhos. A garota, por sua vez, apenas observa, tentando dizer algo. Ao mesmo tempo, sua irmã,
que antes levava uma vida pobre e a quem ninguém conhecia, finalmente chegou à sua casa. Casa situada em um prédio muito bonito no centro da cidade. A garota olha surpresa do edifício para a rua porque vê uma vista muito bonita. Ela admira tudo e percebe que uma vida assim é um sonho para qualquer pessoa. Ainda olhando pela janela ao lado de seu marido, a garota diz que esta casa é muito legal e que a vista que vê da janela é incrível. O rapaz diz que tudo é exatamente como ela diz e pede que terminem seu relacionamento. Agora mesmo, ele a lembra mais uma vez que ela prometeu que se divorciariam. Ele se mostra sereno e seguro em suas palavras, enquanto a garota reage de forma estranha às suas palavras. O rapaz continua olhando para fora e diz à sua ex-mulher que perto de casa há muitos jornalistas que querem falar com ela. Acredita que seria melhor que ela se abstivesse de andar pela rua para não cair em suas redes. Mas suas palavras não parecem interessar absolutamente a protagonista, que olhando para seu marido se pergunta se é realmente importante para ele se divorciar dela e romper seu relacionamento, e lembra de sua estranha reação no carro quando ele a tocou. A garota olha ao seu redor e percebe que tudo o que vê é como a vida perfeita com a qual todo mundo sonha. Mas ela continua sem entender o que falha em seu relacionamento e por que o rapaz insiste tanto no divórcio. Enquanto ela pensa, o jovem se afasta da janela e diz à sua ex-mulher que está muito cansado e que precisa descansar para recuperar forças. Para se aproximar da protagonista, ele também diz que ela também precisa descansar. Depois, o rapaz e a garota se deitam juntos na cama. Há uma certa distância entre eles, mas nenhum diz nada a respeito, e ambos se limitam a pensar em algo. Mas de repente, o rapaz agarra o lençol que estava sobre a cama e, com um movimento brusco com suas mãos, o levanta e puxa para si. Só fez isso para que a garota caísse da cama. Imediatamente depois disso acontecer, ele disse à garota para sair deste quarto porque este quarto é de sua propriedade. Por sorte, a protagonista conseguiu pousar suavemente no chão, levantou a cabeça e olhou surpresa para seu ex-marido, lembrando que ainda estavam casados e questionando se aquele quarto era propriedade comum. O jovem que acabou de realizar este ato insólito se pergunta sobre o que sua ex-mulher está falando. Finalmente, decide mais uma vez contar-lhe algo de seu passado que ela não se lembra. Segundo ele, após o casamento, cada um vive em seu quarto. A razão é que tem que permanecer na mesma casa para criar a imagem de um casal apaixonado. Enquanto pergunta à sua noiva se ela realmente não se lembra disso, a protagonista diz ao seu novo marido que nem tudo é como ele pensa. Segundo ela, tem que ser forte pelo seu marido. Além disso, a garota parece muito entusiasmada porque acredita que pode restabelecer seu relacionamento. Ela também olha para seu marido e pensa que o apoiará em tudo que ele precisar. Embora o rapaz, que também olha para a garota, pareça muito irritado porque ela quebra sua promessa. Devido à raiva que sente, o jovem decide deixar sua suposta esposa sozinha. A garota está muito nervosa por isso e se considera um claro tédio. Ela decide que deve se apressar em recuperar a memória porque acredita que deve lembrar do passado para reconquistar seu marido e sua feliz relação. Enquanto a protagonista está de joelhos, segurando a cabeça, tentando compreender quem ela é de verdade, ainda com a cabeça confusa, a garota não sabe o que é e decide brincar que é um cavalo. Mas deixando esses pensamentos bobos de lado, decide que tem que se concentrar ainda mais na tarefa principal que tem em mãos. A garota está muito chateada por não poder lembrar de nada, percebe que é ela mesma, mas não encontra uma resposta clara sobre quem é realmente. Depois de perceber que é improvável que qualquer parte de seu passado retorne a ela, decide que esta noite será a protagonista, embora ainda incomode muito o fato de não saber quem é de verdade. A protagonista percebe que os quartos de seu apartamento podem lhe dar respostas para suas perguntas e decide que deve ir ao vestiário. Quando chega ao camarim, diz que seu estilo é usar cores neutras que não se destaquem demais entre a multidão, mas depois de abrir a porta do quarto do armário, fica muito surpresa com o que vê, porque seus próprios pensamentos sobre cores neutras foram por água abaixo. A protagonista vê um vestido vermelho que obviamente não se encaixa em sua descrição, assim como sapatos pretos e rosa. Ela se pergunta se realmente usava algo assim. Depois das coisas que estão no armário, a garota decide que terá que ir à biblioteca. Afinal, ela está certa de que é uma mulher que gosta de ler livros, mas depois de abrir a porta da biblioteca, a garota vê que há uma enorme pilha de caixas. Depois de ver que nessa sala,
Em diferentes caixas, há coisas que obviamente foram compradas e não usadas. Ela percebe que provavelmente é uma viciada em compras. Esse pensamento a deixa muito desgostosa. Logo após a biblioteca, a garota decide que tem que ir à academia, porque provavelmente gosta de fazer esporte para melhorar sua saúde e ter um corpo bonito. Depois de entrar na sala destinada à academia, fica novamente irritada com a pessoa que supostamente era antes. A garota sai imediatamente dessa sala e descobre que tudo está coberto de teias de aranha. Finalmente, ela percebe mais uma vez que não sabe quem é, mas desta vez decide que nem mesmo quer saber. Então, a ação se move para a cozinha, onde a garota está bebendo água e mais uma vez surge uma pergunta incômoda sobre quem ela é realmente. Ela começa a olhar ao redor, seus olhos pousam nas facas ali. De repente, ela pega uma das facas, que é muito volumosa, e a olha fixamente, sem emoção. Imediatamente, ela percebe que aqui tudo é um objeto metálico frio e escorregadio. Então, a garota começa a girar a faca entre suas mãos, depois de outro movimento com a faca para testar suas habilidades. Fica muito surpresa com o que pode fazer. Finalmente, ela percebe que deve ser uma cozinheira realmente boa. Ao mesmo tempo, seu suposto marido está falando com a secretária chamada Kim. Ele pede que ela investigue o caso de Naomi e a secretária tenta informar sobre um assassino, mas não consegue. De repente, vê-se uma faca atrás da porta do quarto do rapaz. Ele nem sequer teve tempo de falar ao telefone. Obviamente está muito perturbado por ver uma faca atravessando sua porta. Por isso, pediu imediatamente à sua secretária que lhe encontrasse rapidamente um refúgio seguro para que pudesse preservar sua vida e permanecer sem feridas desnecessárias. Nesse momento, a protagonista encontra um laptop e decide se conectar à internet. Ela percebe que, sem dúvida, essa é a maneira mais rápida de descobrir quem é. A garota está um pouco assustada porque não sabe quais segredos a internet pode esconder sobre ela. Ela percebe que tem medo de descobrir quem realmente é, mas se tranquiliza dizendo que não é uma pessoa terrível porque não matou ninguém. Depois que a protagonista decide digitar seu nome na busca, o que ela vê na tela a deixa estupefata. Parece que ela não pode acreditar no que seus olhos veem e é impossível esconder sua surpresa. Enquanto isso, lá fora é noite fechada, ao mesmo tempo que o cara decide que é hora de sair dali. Ele tenta passar silenciosamente pelo corredor da casa para ir embora, mas de repente, ao passar pela cozinha, percebe que ainda há um laptop aberto sobre a mesa. Isso surpreende muito e ele percebe que o mais provável é que sua suposta esposa estivesse procurando um artigo sobre ela. O cara olha para o monitor do laptop e vê que artigo a garota estava procurando. Acontece que o laptop tem uma aba aberta que diz que a garota foi gravada por uma câmera de CCTV perto do corpo que foi encontrado perto do escritório de Muma. O cara olha significativamente para o laptop e percebe que o artigo sobre sua mulher finalmente foi publicado no domínio público. Nesse momento, a garota se aproxima sorrateiramente por trás e toca seu ombro. Imediatamente, a garota se lança sobre o cara por trás, fazendo com que ele caia no chão. Naquele mesmo instante, a protagonista sobe em cima dele e então o rapaz lhe pede que se acalme. Essas palavras parecem não ter efeito algum na moça e, sorrindo, ela pede ao seu marido que a ajude, insistindo no fato de que ainda estão casados. A garota continua seu monólogo e pede ao rapaz que a salve. Ao ver que ele não responde, ela se pergunta se deveria matá-lo. Obviamente, esses pensamentos não combinam com a imagem de uma garota simpática. A própria protagonista percebe isso. Seus pensamentos a deixam em estado de choque e ela se pergunta no que está pensando, já que não é uma assassina. Graças ao que acabou de acontecer, uma lembrança de seu passado antes de ser ferida volta a ela. Ela lembra de sua casa e de algumas partes de seu passado. A protagonista finalmente recupera algumas lembranças de seu profundo passado. Essas lembranças correspondem a ações que ocorreram há 20 anos, exatamente no momento em que ela ficou a viver com seu pai e sua irmã foi embora com sua mãe. As lembranças e o artigo lido pela garota fizeram seu trabalho. A garota começa a pensar que realmente poderia ter feito algo terrível e pergunta ao seu marido se é verdade que ela feriu alguém e matou alguma pessoa. A garota parece absolutamente nada agressiva, ao contrário, muito confusa. O cara cobre levemente o rosto com uma mão e tenta lhe dizer algo, mas nossa atenção se concentra no rosto da protagonista, especificamente na imagem, que foram captadas pelas câmeras do circuito fechado de televisão, que podemos ver desde a tela do monitor. Imediatamente depois, o rapaz começa a gritar muito alto e até a chorar, como se quisesse estar em cima da garota. Obviamente,
Ele está muito assustado com o comportamento dela, mas a garota também está muito assustada com seus gritos. Imediatamente depois da estação, a narrativa muda para a segunda e as irmãs. A garota ainda se encontra no porão da casa de sua irmã. Apesar de que o jovem amarrado percebe que ela não sabe nada do que aconteceu ali, em particular, não sabe nada sobre sua irmã. Por isso, a segunda protagonista decide que deve deixar o rapaz ir, mas se pergunta como sua irmã viveu todos esses 20 anos sem contato e pensa que talvez o rapaz amarrado saiba algo sobre ela. A garota decide imediatamente desamarrar a boca dele para que pudesse contar pelo menos algo sobre a vida de sua irmã, mas imediatamente depois de fazer isso, o rapaz começou a gritar muito alto que ela é uma assassina. Esta situação irrita um pouco a garota, que percebe que provavelmente também não obterá nenhuma informação valiosa deste rapaz, mas não tem pressa em amarrar novamente sua boca. A ação avança no tempo. Todas as pessoas estão olhando seus telefones, estão vendo um stream de uma pessoa muito famosa. Esta pessoa é o Enzo Herman. Ele permite que todos os que estão assistindo perguntem qualquer coisa. As pessoas estão assistindo seu stream com muita atenção, então decidem perguntar sobre a protagonista, porque ultimamente ela tem estado sempre nos rumores. Então, este streamer começa a responder que, segundo ele, há 6 meses apareceu de repente uma youtuber de beleza, depois que, segundo ele, a garota alcançou 5 milhões de visualizações em seus vídeos e assim superou outros youtubers populares. Foi graças a esta coincidência que conseguiu ganhar 300 mil inscritos incrivelmente rápido e também se manter no primeiro lugar em termos de qualidade de vídeo entre os youtubers durante 3 meses seguidos. E é que a protagonista, durante muito tempo, foi a número 1 entre todos os outros youtubers. A famosa marca a escolheu como embaixadora. A principal vantagem da garota, segundo o streamer, em relação a outros youtubers, era seu encanto ilimitável. O streamer também conta aos seus espectadores que ela armou um escândalo com a polícia porque não a conheciam e um certo vídeo chocante provocou um protesto muito estendido. Além disso, o alvoroço em torno da garota levantou a questão do seu recente casamento. De acordo com o streamer, é por isso que ela estava novamente no centro das atenções, porque em seu casamento havia um segredo em comum. Acontece que o mesmo rapaz que foi apresentado como o marido da nossa protagonista ao longo da história acabou sendo um homem incomum. Seu nome é Go Eun-do e ele é o chefe de uma grande empresa chamada Northern Entertainment. Também se descobre que este jovem cresceu cercado pela elite. O streamer se pergunta por que ele se casou com esta popular youtuber. Ele questiona como se, de certa forma, invejasse, mas não deixa de ressaltar que, segundo rumores, o casal se apaixonou à primeira vista. Mas, segundo ele, definitivamente não era ele, mas sim uma tal Haime. O streamer também diz que tudo está acontecendo exatamente como ele esperava e que o casamento dessas duas pessoas está prestes a se desfazer. Neste momento, o rapaz não está passando por uma rua movimentada com as pessoas ao seu redor tirando fotos e sem questionar se os rumores sobre a crise no casamento do homem e da protagonista são verdadeiros, com as pessoas ao redor acreditando que tudo é culpa de Jaime. Ao ouvir isso, o jovem até parou e olhou para o homem que perguntava sobre Jaime e disse que se houvesse algum problema em seu casamento, seria culpa dele. O mesmo streamer que responde às perguntas de seus espectadores acha que este jovem é incrível. Ele diz que a notícia de sua separação recebeu ampla cobertura da mídia, mas há coisas mais importantes com que se preocupar agora. Ele está pedindo a todos os seus espectadores que se concentrem em sua transmissão porque, segundo ele tem notícias surpreendentes para revelar ao mundo quem é realmente Jaime. Com o objetivo de atrair a atenção dos espectadores para sua transmissão, ele pergunta se estão curiosos para saber essa informação interessante. Sua notícia era sobre o mesmo incidente que foi recentemente publicado na internet. Então, este homem diz que mesmo se este terrível crime cometido não fosse em Jaime, seria difícil evitá-lo. Então, este homem diz que verá seus espectadores no próximo vídeo. Após estas palavras, o mesmo homem se dirigiu agressivamente ao cenário do protagonista e enfatizou que, se ele estiver assistindo a esta transmissão ao vivo, deveria fugir de sua mulher porque esta mulher é uma pessoa terrível. A ação volta ao momento em que a protagonista está em cima de seu marido. Ela diz que estava curiosa para saber da próxima parte depois de assistir a esse mesmo stream. Segundo ela, já gostou, se inscreveu e ativou a notificação. Então a protagonista também declara que não se lembra de nada do que aconteceu antes e que a única coisa de que está certa é uma pequena coisa sobre seu marido. Depois, ela olha para o jovem e começa a chorar.
então lhe diz que gosta muito dele. Pode-se ver no rosto da garota que ela está falando sinceramente. O jovem olha surpreso para a protagonista. Obviamente não esperava isso dela, mas a garota continua seu monólogo e diz que sua simpatia por ele é a única coisa de que está certa neste momento. Ela também diz que descobrirá quem ele é e então tirará conclusões mais concretas sobre sua pessoa. Ela está muito nervosa e diz que tudo de ruim que acontece em sua vida é culpa das pessoas que não a amam. Segundo ela, é por isso que ela pensa que não é surpresa que haja pessoas que queiram prejudicá-la. Ela fica surpresa que ele a odeie e também destaca que nem sequer podia imaginar que as pessoas ao seu redor fossem tão desagradáveis. Logo após, pergunta ao seu marido quem mais é suspeito de assassinato, enquanto chora intensamente, percebendo que ela não poderia ter feito algo tão terrível. O rapaz cobre o rosto com uma mão para que as lágrimas dela não caiam sobre seu rosto. Ele fica um pouco envergonhado com suas revelações, mas ao mesmo tempo enfatiza que ela deve descer dele primeiro. Agora ele não é mais tão agressivo, mas fala com ela de forma mais desprezível do que antes. Ele pensa que ela deveria deixá-lo, afinal, não é como se estivessem em um relacionamento. Obviamente, o rapaz quer dizer que é mais uma vez o próprio acordo de que não devem se tocar fisicamente. Depois, o rapaz olha para a garota e fala com ela, pedindo que não duvide de que ele entendeu tudo, mas reforça que o relacionamento deles é apenas o que está escrito no contrato que assinaram. Depois que a protagonista descobre um contrato do qual obviamente não se lembra de nada devido à sua amnésia, e também porque não foi ela, mas sua irmã gêmea quem assinou, um genuíno espanto aparece em seu rosto. Acontece que a empresa do rapaz escolheu uma garota para realizar uma campanha de relações públicas de seu produto. Então, em uma reunião, os membros da empresa decidem apoiar a candidatura de nossa protagonista porque agora ela é muito popular. Além disso, o próprio jovem se encontrou com a garota e explicou por que precisava dela, dizendo que o negócio requer atenção pública. Tudo isso foi discutido em um restaurante, tomando uma taça de vinho. Depois, segundo o rapaz, não há nada melhor do que se casar com um homem excêntrico e influente e depois se divorciar dele. Ele obviamente pensa que isso terá um efeito positivo na publicidade no campo da mídia. A protagonista naturalmente concorda com essa manobra enganosa para se beneficiar. Ela também disse ao rapaz que espera que o espetáculo seja o mais espetacular possível. Quando o rapaz contou isso à sua esposa, ela disse que nunca aceitaria romper o compromisso porque, segundo ela, o que sente por ele é algo especial. Então a garota acrescenta que os sentimentos que tem por ele só podem ser descritos como amor verdadeiro, mas o rapaz não parece tão entusiasmado quanto ela. Ele a informa de que não mudará nada em seu contrato e pede à garota que volte ao seu estado normal o mais rápido possível. Ele também pede que ela pare de dizer e fazer coisas que Jamie nunca faria, pedindo que ela seja uma versão normal de si mesma, embora não perceba que não é a mesma pessoa com quem ele fez seu pacto. A seguir, ele também diz à protagonista que lutará contra as acusações penais que acredita estarem destruindo seu casamento. Ele especifica que também está lutando contra elas, mas que cada vez lhe é mais difícil fazer isso. Mas, em sua opinião, ainda assim nada muda, porque seu relacionamento não mudou em nada. Ele destaca que usou a garota para seus próprios fins e ela o usou para atingir seus objetivos. Ele se coloca nobremente acima da protagonista e informa que, embora a esposa de um homem seja suspeita de assassinato, seu marido é obrigado a estar com ela até o fim. Claro, ele se comportará de acordo, mas ele também especifica que a garota também deve se comportar de acordo, pelo menos até que o contrato deles expire e eles possam se divorciar e esquecer o compromisso. Então o rapaz pergunta à garota ao ouvido se é verdade que ela também se esforçará para igualar seu comportamento, mas a protagonista parece não estar ouvindo nada do que ele diz e só pensa no fato de que estão muito próximos um do outro. Por isso, ela fica muito corada, obviamente porque sente algo pelo rapaz. Qualquer contato entre eles a faz sentir um pouco de vergonha e corar. A ação da história se move para o escritório da empresa. O rapaz fala com a protagonista e enfatiza que sabe que ela desempenhou bem seu papel de esposa em público, mas destaca que agora estão sozinhos e pergunta à protagonista por que ela continua interpretando seu papel com tanta intensidade. Nesse momento, ambos caminham pelos corredores do escritório e a garota, ouvindo, não consegue tirar os olhos do rosto bonito do rapaz. Quando estão se aproximando da saída do edifício, o rapaz abraça a protagonista pela cintura e então ela pergunta se ele quer sair agora mesmo. Após isso, ela se cora novamente e desvia o olhar dele. Depois,
Ele pede que ela não faça isso novamente. Nesse momento, ele pensa que deveria ter percebido antes que a garota realmente tinha perdido a memória e não estava mentindo sobre isso. Ele se pergunta se sua suposta esposa é realmente uma assassina. O rapaz pensa no fato de que talvez a garota esteja usando a situação para se safar, mas só pensou nisso. E diante deles, as portas se abrem. Na frente das portas, uma grande multidão de jornalistas se reuniu. Uma vez mais, ele pede à protagonista para olhá-los. Os repórteres imediatamente fazem perguntas à protagonista, perguntando se ela tem certeza de que o homem assassinado é o mesmo streamer mencionado, e um dos repórteres supõe que a protagonista o matou para evitar que a verdade fosse revelada. As pessoas também se perguntam se a garota está realmente gravada nas imagens de circuito fechado de televisão. Ao ouvir estas perguntas, seu marido pensa que neste caso agirá muito seriamente até obter um resultado definitivo. Ele imediatamente diz aos repórteres que sua mulher não é culpada e que, se a polícia pedir colaboração na investigação, sua empresa está pronta para fazê-lo. Além disso, ele diz que processará por artigos falsos todos os repórteres que difundirem falsidades sobre a garota. A protagonista parece não se importar nada com isso e simplesmente diz ao rapaz que está um pouco fria. Ao mesmo tempo, é evidente que ela tenta justificar suas ações perante a garota, dizendo que ainda estão unidos pela confiança. Logo depois, ele diz a todos os repórteres que ama muito sua esposa. A protagonista fica muito surpresa com suas palavras, até se cora um pouco, e os repórteres ao redor não esperavam tais palavras dele. Imediatamente após essas palavras da multidão, alguém lança 3 ovos na protagonista. O rapaz, ao ver isso, decide que precisa proteger sua mulher desses ovos com seu corpo. Ele também pensa que a imagem de um marido carinhoso e atencioso deve causar uma boa impressão nos outros. Ele se coloca propositalmente na trajetória dos ovos e abre seu corpo para que voem em direção a ele e a sua mulher. Mas de repente, a protagonista começa a fazer movimentos de artes marciais muito estranhos e defende com sucesso seu marido dos ovos voando diretamente em direção a ele. O rapaz fica muito surpreso com o que viu, mas a garota pousa limpa no chão como um super-herói. O rapaz, junto com todos os outros, fica muito surpreso ao ver que a garota aplica uma técnica que é usada na capoeira. Depois disso, a ação volta para a irmã que antes era muito popular. Ela ainda está no porão tentando alimentar o prisioneiro que está lá. Como já podemos entender, neste porão há 2 pessoas que se confrontaram com a realidade. Uma delas é uma garota e a segunda é o rapaz que está ali acorrentado. A segunda protagonista deixa cair os palitos com os quais tentava alimentar o rapaz e diz que não aguenta mais. O rapaz, que finalmente vê comida pela primeira vez em muito tempo, diz que também não aguenta mais e pede à garota que deixe a comida no chão para que ele possa comê-la, enquanto a chama novamente de assassina. O jovem fica tão enfurecido com a aparência e o comportamento da garota que tenta mordê-la. Ele declara diretamente e diz que vai mordê-la. De repente, a garota percebe que essa frase pertence a um homem que ela conhece, ou seja, ao mesmo apresentador que a denunciou. A garota finalmente adivinha quem está no porão da casa, e sua irmã, e por que essa pessoa a chama insistentemente de assassina. Torna-se óbvio para ela que essa pessoa é o mesmo streamer. Ao mesmo tempo, os protagonistas percorrem a cidade em um carro que pertence a Go Yundo e, paralelamente, vêm as notícias que surgiram depois que a garota mostrou suas habilidades. A maioria dos repórteres afirma que a protagonista tem olhos de assassina, tentando demonstrar indiretamente sua implicação no assassinato do qual é acusada. A maioria dos jornalistas exacerbou o que está acontecendo e disseram que a protagonista cometeu um ato de violência contra os outros. Segundo eles, a garota está tendo uma crise e os títulos escrevem que o vídeo em que mostra suas habilidades já foi publicado no YouTube. Alguns repórteres também afirmam que o casamento entre a protagonista e Go Yundo finalmente se desfez devido ao comportamento da garota. O próprio jovem, ao ver esses títulos, não consegue entender como os repórteres podem ser tão absurdos, até está um pouco irritado com o que está acontecendo. A protagonista percebe que o rapaz está um pouco preocupado com o que está lendo em seu smartphone e pergunta se ela piorou as coisas, mas o rapaz levanta a cabeça e diz que está tudo bem e agradece a protagonista por suas ações. Segundo ele, sua popularidade disparou. A garota fica feliz com isso e diz que é muito legal. Ela diz que, claro, está muito feliz pelo marido e por ter sido útil, mas também enfatiza que está arrependida e quer se desculpar por tudo o que fez, ressaltando que, embora não se lembre de nada do que aconteceu antes, ainda se sente mal. Ela também enfatiza que realmente não é uma boa pessoa. Enquanto isso, o rapaz a observa e percebe que todas as suas palavras são um pouco ridículas porque ela não é tão má quanto pensa. Mas a garota interrompe seus pensamentos e pergunta se ele sabe o que é pior do que todos os problemas que tem. Segundo ela,
O único pior é que, em uma situação semelhante, ela não quer se divorciar dele. A garota também pergunta ao rapaz se é recíproco, mas ao mesmo tempo volta a dizer ao noivo que não gosta muito da protagonista. Ela parece realmente muito sincera ao dizer essas palavras. O jovem volta a corar com suas demonstrações de amor por ele e se pergunta por que sua mulher é uma pessoa completamente diferente da garota com quem assinou o contrato. Lembrando das ações passadas de sua mulher, ele percebe que Naomi nunca foi assim. Não está claro sobre o que o rapaz está falando, mas aparentemente ele nunca viu uma garota tão sincera e aberta com ele antes. Em seguida, o jovem se dirige ao seu secretário, mas este percebe o que o chefe quer dizer e diz que naturalmente não ouviu nada. Então, o homem lhe diz para simplesmente pisar no acelerador para que cheguem rapidamente ao seu destino. O jovem também se prepara para não se permitir sentir nada por Naomi, dizendo que não é o tipo de pessoa que se permite se apaixonar. Neste ponto, é óbvio para nós, como espectadores, que ele também sente algo pela protagonista, mas tenta esconder para não parecer fraco, porque provavelmente pensa que não deve fazer isso por status. Quando os protagonistas finalmente chegam ao seu destino, entram no escritório da empresa. Então, todas as pessoas começam a se curvar diante dele e a cumprimentar seu diretor. O próprio garoto percebe que está cansado de tudo isso. Depois disso, o jovem deseja boa sorte à nossa protagonista na transmissão de hoje. A garota, por sua vez, está muito surpresa por ter a transmissão de hoje e diz que não tem certeza de poder fazer isso. Ambos parecem bastante exaustos, porque aparentemente Kim dirigia muito rápido e ambos os protagonistas estão muito mal. Então, uma garota abre a porta e diz que nossa protagonista é uma profissional. A garota obviamente não se lembra de que tipo de profissional é, porque nunca fez isso antes. Mas a garota que abriu a porta diz que provavelmente não deveria contar à garota sobre as multas, porque ela mesma sabe muito bem. Segundo ela, nossa protagonista é uma assassina e seu jovem um conquistador de corações femininos. Ela também diz que a coletiva de imprensa desta manhã foi ótima. Segundo ela, as pessoas influentes são um assunto muito quente. A protagonista desconfia desta garota e pergunta ao marido quem ela é, recebendo como resposta que esta garota é a chefe do grupo de conteúdo. A protagonista toca nas mãos desta mulher e diz que finalmente encontrou alguém que estaria do seu lado. O cara sentado à margem pensa que uma relação harmoniosa entre esses dois é algo muito ruim, mas então a protagonista chama esta garota de sua inimiga. Logo após, um jovem informa a protagonista que, graças à publicidade, os gastos com patrocínio aumentaram 100 vezes. Graças às palavras do marido da protagonista, descobrimos que este homem é um editor. Segundo o editor, o que eles vão fazer será uma transmissão ao vivo, então não aparecerão comentários desagradáveis. Graças às suas palavras, a protagonista finalmente consegue relaxar e alegremente diz que se limitará a confiar no editor porque confia nele. Mas o cara se vira para ela e pede que ela nunca confie nesse homem. A protagonista imediatamente se dirige à editora e diz para mandar os patrocinadores para o inferno enquanto grita com os editores. Outra garota bonita se aproxima deles e pergunta se eles deveriam começar pelo cabelo da protagonista. Então, a protagonista joga a caixa que estava nas mãos da garota. Ela argumenta que tem mãos escorregadias, enquanto seu marido diz que ela é uma estilista. Depois, a protagonista e a estilista começam a recolher o que foi derramado. As duas garotas choram e a protagonista se desculpa por seu comportamento desajeitado. O garoto vai embora nesse momento e diz que os outros têm que começar a trabalhar. O jovem se dirige ao escritório de um dos diretores. Há um homem esperando com alguns papéis nas mãos. Ele se vira para o protagonista, perguntando-lhe sobre a expressão em seu rosto. Nesse momento, o garoto pensa no fato de que seu rosto mudou devido às ações de Anne. Cada vez fica mais óbvio que ele está se apaixonando pela garota, mas não conta tudo ao diretor e pergunta por que ele acha que seu rosto está assim. O diretor, por sua vez, diz que o rosto do garoto parece que está lendo algo engraçado. O jovem naturalmente não consegue entender do que o diretor está falando e pergunta o que ele quer dizer. O diretor hesita em dizer algo, mas o garoto imediatamente insinua que ele deve sair da sala, porque agora o jovem quer assistir à transmissão de sua mulher. O diretor não entende por que ele estaria interessado em vê-la, mas o garoto enfatiza que desta vez sua mulher vai acabar com tudo. Após essas palavras, ele começa a assistir à transmissão ao vivo com sua mulher. A garota está um pouco perdida no começo e envergonhada de falar na frente da câmera. No começo, ela não tem ideia do que dizer na frente das câmeras e decide se apresentar primeiro. Depois, ela passa diretamente para o assunto principal da discussão. Imediatamente,
Ela diz que seus espectadores devem estar surpresos porque agora ela está sendo acusada de assassinato. Depois, a garota enfatiza que as coisas estão ficando muito difíceis para ela. Um pouco difícil por causa de alguns mal-entendidos. Segundo ela, tudo se deve ao fato de ela ser bonita. O jovem, obviamente, se surpreende ao ouvir um monólogo tão incompreensível da garota. Nesse momento, a mulher que produz o blog da garota informa que a transmissão ao vivo já acumulou 6.000 comentários, enquanto a editora encoraja a garota a ser mais corajosa. A protagonista está muito surpresa ao ver tantos comentários, a maioria das pessoas a acusando de assassinato e pedindo que ela devolva o streamer que a denunciou. A garota percebe que todos a insultam nos comentários, mas começa a brincar com os sentimentos dos espectadores e destaca que uma femme fatale é obrigada a usar batom nos dias de hoje. Ela começa a aplicar lentamente batom nos lábios enquanto descreve a cor com palavras muito estranhas, dizendo que esse vermelho fosco parece sangue e que o tom vermelho escuro ressalta alguns traços ruins. Enquanto a garota pondera se gosta desse trabalho estranho, percebe que não consegue suportar nem mais um segundo. As pessoas nos comentários continuam a acusá-la de coisas terríveis e até desejam sua morte, mas a protagonista continua a flertar diante da câmera e não pergunta aos seus seguidores se isso a incomoda tanto. Obviamente, a garota está se maquiando de maneira muito estranha e, depois de ler os comentários desejando sua morte, decide que já chega. Ela imediatamente se senta em sua cadeira e percebe que não consegue respirar devido ao estresse e à pressão que sente sobre si mesma. A garota não tem ar suficiente para respirar direito e começa a se questionar se realmente matou alguém. Mas as pessoas que trabalham em seu blog percebem que ela está se preocupando e ficou em silêncio ao vivo. Eles perguntam por que ela está quieta e pedem para ela dizer algo aos espectadores. Nesse momento, a protagonista abaixa um pouco a cabeça e fica sentada em silêncio diante da câmera, surpreendendo um pouco a esposa pelo comportamento inesperado, mas as pessoas nos comentários continuam a insultar a protagonista, perguntando o que está acontecendo e ficando felizes por ela aparentemente ter perdido a cabeça. No entanto, a protagonista parece lembrar algo de seu passado e, como se lembrasse de algo sobre comida para gatos, pronuncia apenas as 2 primeiras letras da palavra, surpreendendo a todos ao redor. Nesse momento, ela parece ter uma imagem do jovem streamer acorrentado e diz o nome dele ao vivo, escandalizando todos que a assistem. Em seguida, a garota diz que acredita ter matado o streamer, palavras que quase podem ser usadas como prova de que cometeu uma terrível atrocidade. Mesmo seu marido, que antes a defendia bravamente dos ataques de todos os correspondentes e outras pessoas que tentavam manchar sua reputação, fica muito surpreso com suas palavras e observa em silêncio o que a garota dirá a seguir. No mesmo momento, a ação se move para o porão onde está o streamer. A garota, na verdade a pessoa famosa, fica surpresa por encontrar o streamer no porão e pergunta o que está acontecendo, como ele chegou lá, mas o cara não confirma que foi ela quem o trouxe até ali. A garota percebe que sua irmã gêmea, Aizu, deve tê-lo feito, e neste momento ela percebe que o que está acontecendo pode ser um plano ardiloso de sua irmã gêmea. Então ficamos sabendo que as garotas se conheceram há 3 meses em uma festa privada, de acordo com as lembranças de uma blogueira famosa de verdade. Haviam se passado 20 anos desde a última vez que se viram, mas ela ainda reconhecia sua irmã à primeira vista. Ao olhar para ela, a garota percebeu que estava olhando para sua irmã como se estivesse se olhando no espelho, pois pareciam 2 gotas d'água. Neste momento, a protagonista até pensou que poderia enlouquecer por um encontro tão semelhante. Imediatamente tentou ir ver sua irmã desconhecida, mas no caminho foram interceptadas por 2 mulheres que bloquearam o caminho da garota e começaram a fazer perguntas sobre várias coisas, sem saber que ela é muito popular. As mulheres admiradas perguntaram quanto a garota ganhou em assinantes durante os últimos meses e também questionaram se todas aquelas coisas da moda que a protagonista usa são originais. A youtuber continuou, apressando seus fãs para longe e disse a eles que se estavam com ciúmes, podiam se aproximar dela e fazer o mesmo. Então começou a se abrir caminho entre eles e se perguntou como tinha acabado ali. Vê sua irmã pouco conhecida indo embora e grita para que espere. A garota pensa no fato de que só os poderosos e os atores foram convidados para essa festa. Em suas próprias palavras, ela fez tudo o que pôde para chegar a essa festa, mas está muito curiosa para ver como e por que sua irmã gêmea, que não é famosa nem influente, apareceu de repente. Neste momento,
Começa uma festa e a protagonista pensa que precisa encontrar seu marido e que esse encontro deve acontecer hoje. Descobrimos que a protagonista se vê inicialmente como uma lagarta que lutou para sobreviver e se transformou em uma bela borboleta. Em sua opinião, conhecer um homem tão poderoso é sua única chance de voar como uma verdadeira borboleta. As garotas que também vieram para a festa admiram o jovem. Dizem que para pessoas influentes, sua empresa é a melhor solução, e também afirmam que se Go Yuno é a escolha de Go Yundo, então toda a indústria definitivamente prestará atenção. O futuro marido da protagonista diz que este ano continuarão investindo na Northern Entertainment. Olhando diretamente para ele, a protagonista percebe que não pode perder a oportunidade pela qual tem lutado há tanto tempo. Todos ao seu redor dizem que o futuro dessa empresa depende apenas das decisões de Go Yundo, mas a protagonista não parece interessada. Pensa apenas no fato de que sua irmã pode ter vindo para arruinar tudo. Também percebe que não a vê há 20 anos e de repente ela aparece em uma festa tão importante. De repente, ela encontra um rapaz com sangue no rosto, surpreendendo muito a protagonista. Ele pergunta se o sangue em seu rosto é um cosplay e depois se desculpa, dizendo que vai continuar com seus assuntos. Mas o rapaz se volta para ela e diz que disse que a ajudaria. Naturalmente, a protagonista não entende do que ele está falando, mas o rapaz imediatamente ataca a garota e diz que alguém vai matá-la em breve, e as pessoas encarregadas de sua morte não deixarão provas. A garota não se deixa impressionar por suas palavras e imediatamente dá um tapa nele, lembrando de que já disse que não queria dialogar com ele. As pessoas ao redor tiraram seus smartphones para filmar essa situação curiosa, pois a famosa blogueira está de repente brigando para ajudar a garota. Os guardas que guardam todas as pessoas presentes no evento chegaram imediatamente e agarraram o rapaz que atacou a garota, mas ele está histérico, pedindo aos guardas que o soltem. A garota, ainda no chão, percebe que o que aconteceu foi um pesadelo e pensa em perder de vista sua irmã menos conhecida. O mesmo acontecendo com Go Yundo, uma das pessoas que viu a briga. Ele diz estar certo de que foi uma briga planejada e, claro, planejada pela protagonista. Então, Go Yundo se aproxima da garota e, mostrando-se realmente preocupado com o estado dela, pergunta se está bem e se está doendo. A protagonista fica muito surpresa ao receber a atenção dele e não entende por que ele se aproximou dela. Imediatamente, decide perguntar se ele sabe quem é, e o rapaz não hesita em dizer que, claro, conhece Najami. Segundo ele, sua secretária entrou em contato com a garota e então pediu que continuassem a conversa inacabada. No início, a protagonista não sabia muito bem do que ele estava falando, quero dizer, sobre que conversa inacabada ele estava falando, pois não houve nenhuma conversa entre eles. Logo após, a história se move para um restaurante onde Go Yundo pergunta a Nahaimi se ela se casaria com ele. Naturalmente, a protagonista fica muito surpresa com a proposta do jovem, mas pensa no fato de ele ter feito uma proposta de casamento tão repentinamente. Logo depois, o rapaz diz que, quanto ao relacionamento dos dois, gostaria de conhecer primeiro a garota. A protagonista sente um arrepio com suas palavras, mas ainda assim decide perguntar ao rapaz o que ele quer saber dela. Nesse mesmo momento, a garota se lembra de alguns episódios de seu passado. Acontece que antes ela trabalhava como garçonete e outro garçom pegou todo o seu dinheiro, era seu primeiro salário, mas ainda assim teve que devolvê-lo. Além disso, devido à difícil situação econômica, a garota que se dedicava ao golpe, enganava outras pessoas e assim ficava com o dinheiro delas para comer. Naquela época, era uma trapaceira que negociava com itens de segunda mão. Também em certo momento de sua vida, usando sua beleza e charme, a garota era uma impostora e da África era uma modelo que também enganava as pessoas com quem se relacionava. Neste momento, ela percebe que teve um passado terrível. Ao mesmo tempo, a garota também pensa que pensar em seu passado lhe dá um pouco de fome, mas percebe que este encontro ainda é uma grande oportunidade para mudar sua vida. A garota percebe que casar-se com o chefe de uma corporação tão grande é uma vantagem que não se compara com um simples contrato, então decide imediatamente aceitar a proposta do rapaz. Depois disso, a protagonista disse ao rapaz que esperava que o espetáculo fosse o mais animado e incrível possível, e foi então que ocorreu o casamento entre os dois. As mesmas duas garotas que lhe bloquearam o caminho no clube já estavam em seu casamento, pensando que eram amigas de Naimi, mas a garota lhes disse diretamente que não eram. As pessoas que também estavam em seu casamento pediram ao chefe da empresa que acordasse e cancelasse o casamento naquele momento, mas o rapaz então não ouviu as pessoas ao seu redor e assim se casou com uma agitadora chamada Nahaimi. Naquele momento, o rapaz percebeu que era uma estratégia muito boa para atrair a atenção do público, mas de qualquer forma pensou que um casamento entre duas personalidades famosas poderia ser um passo muito ousado.